Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos, nós estamos aqui para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o testemunho de uma tigela azul e o que isso tem a ver com o cristianismo de aparências que muitas vezes nós já vivemos. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu quero iniciar esse vídeo com uma pergunta para você pensar aí. Você alguma vez em sua vida já se deparou com algo que parecia ser algo, mas no final não era aquilo que parecia ser? Isso tem a ver com a reflexão, com o testemunho que eu quero contar para vocês de uma mulher chamada Bonnie. Bonnie conta que certa vez ela viu em uma loja uma tigela que parecia ser de vidro lapidado, um azul profundo, um pouco transparente. Ela conta que certo dia foi participar de uma refeição na casa da sogra e como colaboração, como parte da refeição daquele dia, ela resolveu fazer uma salada de vegetais. Então ela colocou essa salada naquela tigela azul. O fato é que após um tempo eles escutaram alguém bater à porta. Então eles foram. Quando eles atenderam a porta, era um senhor dono de um antiquário. Então ele viu aquela tigela e ofereceu um valor muito caro por ela. Mas aquela mulher ainda assim não queria vendê-la. Esse homem aumentou o valor porque ele dizia que aquela tigela era muito preciosa, muito valiosa. Mas a mulher continuou afirmando que não queria vendê-la porque ela tinha um certo valor emocional para ela. Depois que esse senhor, dono do antiquário, foi embora, ela deixou o recipiente, a tigela, de molho na pia para poder ser lavada. Após alguns minutos que aquela tigela ficou de molho, a pia se encontrava cheia de películas azuis. A cor daquela tigela não era azul. Após um tempo na água, aquela cor saiu. Então ela ficou feliz por não ter vendido realmente aquela tigela para aquele dono do antiquário, porque ele iria achar que era uma coisa valiosa, preciosa, e no final não era. Aquela tigela parecia ser valiosa, mas ela não era o que parecia ser. O fato é que Jesus também passou por uma situação em que algo parecia ser, mas não era no final. Lá em Mateus, no capítulo 21, no versículo 19, nós lemos sobre a figueira que foi seca. E por que Jesus secou aquela figueira? No versículo 19 diz assim: vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Jesus pensou que aquela figueira era realmente uma figueira, ela tinha os seus frutos figos, mas não, ele encontrou apenas folhas. Aquela figueira era aparentemente uma figueira, mas ela não tinha frutos. Assim como a tigela era aparentemente azul, mas no final ela não tinha cor. E o que eu quero te fazer pensar com isso é: será que nós temos sido cristãos de aparência? Será que nós temos sido realmente quem nós aparentamos ser? Sabe, muitas vezes nós podemos nos aparentar como excelentes pessoas cristãs, como excelentes cristãos de boa aparência, de boa reputação. Mas será que nós, em nosso íntimo, temos sido tão boas cristãs assim? Será que o nosso cristianismo tem sido verdadeiramente ou ele tem sido somente de aparências? Como nós temos agido quando nós somos mergulhados nas águas da aflição? Quando a provação bate à porta? Será que nós continuamos sendo pessoas cristãs? Ou será que nós nos revoltamos e deixamos Deus de lado? O fato é que muitas vezes a gente se preocupa demais em ser visto como um bom cristão, em aparentar ser um bom cristão,
Mas muitas vezes o nosso cristianismo ele tem sido apenas de aparências, assim como aquela tigela azul que não era azul, e assim como aquela figueira que secou porque não tinha frutos, ela não dava figos. E aquela figueira ela se tornou inútil. E nós também podemos nos tornar inúteis quando nós deixamos que o nosso cristianismo seja apenas de aparência e não de essência. É muito fácil aparentar ser um bom cristão, mas o difícil mesmo é ser um bom cristão em sua verdadeira essência. Não sejamos como a tigela azul que no final não tinha cor. Não sejamos como a figueira que não dava frutos. Se nós nos dizemos cristãos, que não nos preocupemos somente com a nossa aparência e nos aparentarmos sermos bons cristãos, mas que realmente sejamos cristãos em nosso íntimo, que tenhamos uma vida não de aparências, mas de essência. Afinal, Deus não está preocupado com a aparência, Ele está preocupado com aquilo que realmente somos. Pense nisso. E aí, gostou dessa reflexão? Espero que sim. Oro para que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração através desse assunto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.